Bom, agora que a gente já tem aqui as nossas entidades criadas, né, nossas sources criadas a partir dos arquivos que eu disponibilizei para vocês, né, a gente vai dar uma olhadinha agora aqui rapidamente para o nosso projeto, para a estrutura. Então a gente tem aqui DBT Tutorial, e aí aqui a gente tem uma pasta chamada Analysis, ó, onde tem um Git Keep. A gente tem aqui também uma pasta chamada Data, a gente tem uma pasta chamada Macros, a gente tem uma pasta chamada Models. Em Models, inclusive, a gente já tem alguns exemplos aqui, ó, de arquivos .sql e tem um esquema .yaml. A gente vai começar a ver que vai ser muito rotineiro a gente trabalhar não só com SQL. Lembra que eu falei para vocês que uns 85% do nosso projeto vai ser SQL, mas os outros % a gente vai estar utilizando também YAML. Por quê? O arquivo YAML é um arquivo de configuração e um arquivo que é utilizado principalmente para a nossa documentação, para a criação de testes, tudo. Então, vocês vão começar a ver muito isso aqui. Nós temos também, caso queira criar uns snapshots, também a gente tem uma pasta que é apropriada para isso, e a pasta de testes. Depois a gente tem aqui um DBT Project, onde a gente tem todas as informações sobre o projeto. Então a gente tem um nome do projeto que a gente deu lá quando a gente criou o projeto com DBT Init, a gente tem a versão do projeto, a config version, que é o 2, a gente tem um profile chamado DBT Tutorial, que é o mesmo nome do projeto, tá? E aqui a gente tem alguns mapeamentos de pastas, que é justamente as pastas que a gente tem aqui, né? Então a gente tem os Model Paths, os Analysis Paths, os Tests Paths, os Seeds Paths, que o seed, inclusive, vai ser onde a gente vai utilizar aqueles dois arquivos que eu deixei para trás de propósito, que foi o Employee e os Customers. E depois nós temos os Macro Paths e os Snapshot Paths. Isso aqui são tudo mapeamentos, tá? Além disso, ele pega um Target Path, que é igual a Target, e ele ainda tem lá uma configuração para setar caso tu queira limpar todo o log que ele acaba criando aqui, enfim, né? E depois um ponto aqui de models. Isso aqui, ó, é um arquivo YAML, ele tem uma determinada sintaxe. E aí, como a gente vai estar trabalhando também com esse tipo de arquivo, caso você não saiba, então a gente vai explicar direitinho como é que funciona um arquivo .yaml, tá? Eu vou criar um arquivo aqui, vocês podem criar, inclusive, para poder a gente fazer essa aula, mas ele não vai fazer sentido depois no decorrer do projeto, a gente vai poder pagar depois, tá? Então, eu vou criar um arquivo chamado example.yaml e a gente vai entender um pouco melhor como é que funciona essa sintaxe. Dentro do YAML, eu sempre tenho chave e valor, chave e valor, chave e valor. A diferença é que, às vezes, eu tenho uma disposição diferente dessas chaves e valores, tá? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, uma chave chamada project. Então, quando eu dou 2 pontos, eu estou fechando a chave e estou começando o meu ponto de valor. Se eu escrever aqui, por exemplo, tutorial, ele já está identificando que isso aqui é uma string, perfeito? Vamos continuar aqui, vamos escrever um version, 2 pontos, entendeu que fechou a minha chave. Vou botar 1.0.0. Olha só como ele já printou de outra cor aqui, que ele já entendeu que isso aqui é um número, né? Isso aqui, na verdade, não é uma string. E aí eu posso botar aqui também valores booleanos, né? Então, vou botar aqui, por exemplo, uma chave chamada active. Eu vou botar true, ó, e ele entende também que é booleano, tá? E vou colocar aqui um retry 10. Então, ele entendeu que é um número inteiro. Agora, a gente vai vir aqui e vamos dar um description. E aí, para isso, eu vou pegar uma descrição bem grande. Sei lá, vou pegar aqui um lorem y aqui. Lorem y generator. Vou pegar qualquer um aqui mesmo. Ó, vou pegar aqui lorem y até o book aqui, ó. E aí o que eu quero fazer? Eu consigo botar textos, olha só. Aqui eu teria que escrever o meu texto, ó, tudo numa linha só, né? Porque se eu quebrasse a linha aqui, eu já ia ter problema, né? Então eu estou
Eu estou botando tudo dentro de uma linha só, mas eu não quero isso, eu quero quebrar a minha linha, ou poder, de certa forma, fazer com que esse valor ele não tenha que ficar numa linha só. Porque olha só que ruim, né? Eu ter que escrever indo, vou embora, e aí meu texto tem que ficar dessa forma. Como é que eu faço para contornar isso? Existem duas formas, tá? Uma com um sinal maior aqui, e eu dou um Enter aqui e um espaço, né? Então, inclusive, uma das coisas que vale muito a pena ressaltar é que a notação YAML, ela tem também como algo muito importante a indentação aqui dos níveis, né? Então, assim como o Python aqui, ele acaba dando problema caso a indentação esteja errada. Então, é sempre, quando tu vai descer um nível abaixo, né, de um determinado item, são dois espaços que tu precisa dar aqui, né? Então eu dei meu tab aqui, ele está configurado para 2 espaços. Então eu utilizei esse comando maior aqui, ó, e agora quando eu estou aqui embaixo, ele está entendendo que esse lorem y, ele ainda é referente a description. E aqui eu consigo quebrar a minha linha, tá? Eu consigo quebrar a minha linha aqui, ó. E aí eu não vou ter problema com isso. A diferença é, na hora que qualquer sistema que estiver interpretando esse ponto YAML, ele não vai entender que, nesse caso aqui, né, usando essa notação aqui, ele não vai entender que isso aqui foi um Enter que eu dei. Ó. Ele vai simplesmente, na hora de printar lá, ou receber esse valor para um determinado programa, sistema, alguma coisa nesse sentido, ele vai fazer isso aqui, ele vai tirar esse caractere e vai deixar como estava anteriormente. Então ele mantém uma linha, vamos dizer, na parte física ele mantém uma linha só, mas na parte visual aqui do meu arquivo de texto eu consegui quebrar elas, todas as linhas, deixando o código mais visual, mais limpo, né? Mas aí vai me dizer, tá, Rafa, mas eu queria que ela também entendesse os enters que eu dei aqui, né? Eu queria que, na verdade, cada um dessas linhas representasse realmente uma linha nova, né? Então existe uma possibilidade de a gente fazer isso, e aí eu vou até criar uma outra chave aqui chamada details, né? E eu vou colocar o mesmíssimo código, tá? Daqui a pouco a gente já vai entender, já vai ver isso aqui funcionando, tá? E aí, ao invés de eu utilizar esse mais aqui, né? Opa, deixa eu tirar isso aqui. Esse sinal de maior, na verdade, eu uso somente um pipe, ó. Aí, o que acontece? Agora, o YAML está entendendo que quando eu cheguei aqui em Industry, eu dei um Enter. E quando eu cheguei aqui em 1500S, né? Eu dei um outro Enter. E assim vai, tá? Então, isso daqui são as duas diferenças. Esse aqui, embora tu quebre a linha aqui, ele lá no valendo mesmo, né, lá no vamos ver, ele acaba não identificando essa quebra de linha, e aqui com o pipe ele entende dessa forma, tá? Ele entende que foi quebrada a linha. Perfeito, agora a gente vai ver listas, né, dentro do YAML. Inclusive o YAML, ele é uma notação, ele é digamos assim, uma linguagem, né, da qual ela é parecida como o XML e o próprio JSON, né? Então ele está tanto para XML quanto para JSON. Eles têm as mesmíssimas funcionalidades, assim, né? Então eu consigo fazer as mesmas coisas em YAML que eu faço em XML, que eu faço também em JSON. Perfeito? Então, levando em consideração isso aqui, a gente pode criar listas também dentro do YAML. Eu vou criar aqui, por exemplo, uma chave chamada roles, e aí aqui eu quero passar alguns valores. Como é que eu passo uma lista de valores dentro do YAML? Eu dou um Enter aqui e desço um nível. Aqui eu vou dar um hífen, ó, e um espaço. E aí o valor que eu botar aqui, ó, user.read, é um valor da minha lista, né? Então se eu for aqui agora de novo e botar também user.write, e depois aqui user.admin, ele está dizendo que roles é uma lista de 3 valores, onde eu tenho user_read, user_write e user_admin. A mesma coisa se eu fizer isso aqui, ó, funciona também a mesmíssima coisa. Role
2, eu vou criar aqui para não dar problema de chave, tá? E ao invés de eu fazer dessa forma, eu posso fazer também assim, ó. E aí, ó, como se fosse mesmo um array, ó. Ele também aceita dessa forma. Vou até dar um espaço aqui para ficar mais interessante. Beleza? Então a gente já conseguiu ver que dá para fazer listas, né? E além disso, tá? Eu consigo aqui dentro, ó, fazer objetos complexos, né? Então vamos supor, eu vou criar aqui um services, aonde dentro de service eu vou receber uma lista que vai ter uma nova chave, né? Então eu vou ter prod aqui, ele vai ser uma chave. Aí aqui dentro eu vou ter uma description, e aí eu vou botar aqui project in production environment. Tá. Vou copiar isso aqui também, ó, e vou copiar ali embaixo também como dev. E aí aqui eu vou botar, ao invés de production, eu vou botar development environment. E aqui eu vou inclusive dar uma incrementada aqui, ó, actions, e aí eu vou botar uma outra lista, run e stop. A mesma coisa eu vou botar lá embaixo, ó. Run e stop. Beleza? Outra coisa também que eu posso fazer, ó, é comentário. Comentário é o hashtag. Ó, então comentei essa linha, perfeito. Agora, como é que a gente vai validar isso aqui para ver se realmente tudo está certo, né? Posso copiar esse cara aqui e vamos lá no... Aqui posso usar até essa aba do lorem y aqui, eu vou botar YAML to JSON. YAML to JSON, vou pegar esse convert JSON, aqui o segundo. Vamos esperar aqui. E aí ele está pedindo, ó, paste YAML aqui. E aí ele já mostra, ó, dentro de JSON, ó, o project tutorial, ele pegou inclusive string, ó. Aqui o version ele também entendeu como string, mas o active foi true, ó, foi booleano, e aqui foi um inteiro. Aí ele pegou o description, olha só lá, né, que eu falei para vocês aqui, ele não vai entender o enter, né? Então, olha só, ele vai vir com a linha. A mesma coisa está acontecendo com o outro de baixo. A diferença aqui é só aqui ó, eu recebi um /n. Aqui eu recebi também. Mas aonde eu quebrei as linhas no de baixo, ele mandou um /n também. E não aconteceu o mesmo aqui. Então, o que acontece? Quando o interpretador pegar lá do sistema, da rotina, que for pegar esses valores, ele já vai entender que esse aqui tem um /n, então foi uma quebra de linha, já aqui não. Então é como ele funciona. A mesma coisa, a gente tem as listas lá, ó, roles, a gente tem... E o objeto complexo, ó, services, é um array de um objeto chamado prod igual a num, description aqui, né? E a gente tem as actions dele e depois o dev. E essa daí é uma forma de a gente escrever toda a parte de YAML files. E o intuito dessa aula é te deixar apto para poder entender, né, todos os YAML files que a gente vai escrever para poder configurar um projeto DBT. E eu te vejo na próxima aula.